Lamentações capítulo 3, amados. Nesta noite de ceia, nós sempre abreviamos a palavra, mas não deixamos de pregar a palavra. A palavra deve tomar o lugar central no culto de adoração ao Senhor. Lamentações capítulo 3. Lamentações é Lamentações de Jeremias, vem logo depois do livro de Jeremias. Lamentações é um livro que registra, como seu próprio nome diz, os lamentos de Jeremias. Jeremias, para quem estuda a palavra sabe, ele pode ser tido e havido como um profeta fracassado, ministerialmente falando, porque o povo para o qual ele foi chamado ministrar não ouviu. As mensagens que Deus mandou que ele pregasse, embora pregadas, não surtiram efeito nenhum no coração do povo para quem ele pregou. Jeremias intercedeu a Deus para que o povo dele, o povo diante do qual ele ministrava, não fosse para o exílio, mas o povo foi para o exílio. Então no ministério de Jeremias deu tudo errado. E você vê o livro de Jeremias todo passando pelas lamentações de Jeremias, Jeremias se lamentando e chorando, e Jeremias é conhecido no mundo teológico como o profeta o quê? Chorão. Porque em vários lugares ele pede a Deus para que enxugue as suas muitas lágrimas. Ele diz até mesmo que se tornou uma poça ambulante. E é o único profeta, o único autor sacro que escreveu um livro só de lamentações. E quando a gente lê Lamentações, principalmente no capítulo 3, a gente não precisa ser psicólogo, não precisa ser terapeuta, não precisa ser psicanalista, para perceber como é que estava a alma desse sujeito. Olha lá, a partir do versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou-me os ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe, de modo que não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos como pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me desolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção o dia todo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja a felicidade. Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Olha para mim aqui, amado. Como é que você percebe a alma desse homem? Você já viu alguém mais infeliz no mundo? Esse versículo 17, um dia da minha vida me chocou profundamente. Alongaste da paz a minha alma, ou seja, afugentaste. A paz e a minha alma se tornaram coisas antagônicas. Onde minha alma chega, a paz foge de mim. Está distante de mim. Nesse mesmo versículo diz: esqueci-me do que seja o quê? A felicidade. Ele está dizendo: eu sou um ser completamente infeliz. Se ele fosse um vivente hoje,
Nós íamos olhar para a história existencial desse indivíduo e falar: esse cara é o cara mais azarado do mundo. Esse é o ser mais depressivo da história, que está tomado pela síndrome do pânico. Esse cara está a um passo do abismo, do suicídio. É um ser completamente infeliz. Mas aqui eu quero chamar a atenção do irmão para o ofício do sujeito. Esse ser que não conhece felicidade, esse ser que não sabe mais o que é paz, esse ser que teve os seus ossos quebrados, cuja vida se tornou uma existência cercada de fel, esse homem completamente infeliz e murmurante, é um profeta, é um pregador da palavra de Deus, é um para quem o Senhor revela os desígnios do seu próprio coração, é um crente, é um irmão teu, é um alguém que, se vivesse hoje, quem sabe estaria aqui celebrando ao Senhor contigo, quem sabe sentado do teu lado. Mas deixe-me mais além, é possível que aí sentado do teu lado esteja alguém exatamente como Jeremias. É possível que aqui nessa noite existam pessoas que se identifiquem com Jeremias, não sabe o que é paz. A paz se tornou a tua inimiga. Toda vez que você a persegue, ela foge de você. E quando a paz se ausenta, a tristeza te alcança. Talvez a tua vida seja assim, venha dando errado. O teu projeto de vida é um equívoco. Irmãos, eu escuto isso todo dia. Eu digo isso aqui todo dia. Pessoas que olham para si e talvez não tenham coragem de verbalizar, mas de si mesmo pensam: eu sou um equívoco. Você, se talvez fosse escrever Lamentações de, coloca aí o teu nome, o teu livro talvez não tivesse só 5 capítulos, mas quem sabe tivesse 10. Talvez o teu livro não tivesse 2 páginas, mas tivesse 100 páginas. Você se identifica na amargura, na infelicidade, no medo, na tristeza com o profeta. E aqui, irmãos, a gente já lança por terra o que se chama de teologia da prosperidade, que diz que crente não fica triste, crente não passa por depressão, crente não passa por adversidade, crente não fica duro, crente não passa pelo vale da sombra da morte. Jeremias escreveu um livro falando da sua desgraça. Então, amado, se você está aqui e tem sido acusado pelo diabo, você é crente, cara. Você é amado de Deus. Você tem certeza? Você é mesmo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Você é mesmo mais que vencedor? Você acha que Deus ama você? Você acha que Deus ouve a tua oração? Se ouvisse, você não estaria como está agora, rapaz. Mulher, você não é de Deus coisa nenhuma. Porque se você fosse de Deus, você não estaria passando por esses momentos lamentosos, desditosos, infelizes, pelos quais você está passando. Então, de cara, irmão, irmã, caso seja você um dos que se identificam com Jeremias, escuta essa palavra: se Jeremias passou por esse tipo de momentos na vida, você também pode passar. E o fato de estar passando não significa dizer que você não seja de Deus, porque quem é de Deus não deixa de ser gente, não deixa de ser humano, e quem é humano passa por momentos desditosos. Mas eu deixo dizer para você mais uma coisa: quem é de Deus passa por momentos desditosos, não se prostra nos momentos desditosos, amados. Quem sabe, amado, você esteja sentado do lado de uma pessoa assim. Então diga para ela que está do teu lado: querido, você é de Deus, apesar de... Amém ou não amém, igreja? Já podemos parar a palavra por aqui, não podemos? Já não foi bênção para nós? Aleluia. Querido, você está sofrendo, amado, você é de Deus, você é amado de Deus. Mas eu não quero parar aqui nos lamentos, nos murmúrios, nos momentos desditosos de Jeremias, porque ele não se prostrou a eles, amados.
Até esse capítulo, até esse versículo 20, ele diz que a sua alma conserva na memória o fel, o absinto, a infelicidade, a tristeza. Mas a partir do versículo 21, a história muda completamente de figura. Até o 20 ele fala da sua desgraça. Agora veja o versículo 22. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha que transformação, amado. Aleluia, glória a Deus. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que se assente ele sozinho e fique calado porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, contudo terá compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não são do agrado do Senhor. Quem é aquele que manda e assim acontece sem que o Senhor o tenha ordenado? Não sai da boca do Altíssimo tanto mal como bem? Por que se queixaria o homem vivente, o varão, por causa do castigo dos seus pecados? Veja a transformação milagrosa que esse homem passa, irmão. Até então ele diz: a paz foge de mim, eu já não sei mais o que é felicidade, é lamento puro, até o versículo 20. Mas no versículo 22 ele muda: a benignidade do Senhor jamais acaba. O que aconteceu com esse homem? As suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E ele diz 3 vezes: bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor. O que aconteceu com aquela alma amargurada? O que aconteceu com aquela alma tão amargurada, com aquele homem tão infeliz, com aquele homem tão entristecido? Eu vou mostrar para você o que aconteceu, amado. E a cura de Jeremias, que se deu num destarte. Eu quero profetizar, amado, e pode acontecer contigo nessa noite em nome de Jesus, amado. O segredo da cura da alma de Jeremias está no versículo 21. Torno trazer isso à mente, portanto tenho esperança. A Bíblia na linguagem de hoje traz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ana Paula Valadão fez uma música assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Música linda. Saiu da boca de Jeremias. Jeremias é o compositor dela. Jeremias estava num estado degradante de existir. Num determinado instante desse estado degradante, ele para, reflete e diz: o que está pegando, Jeremias? O que está havendo contigo, cara? Que maneira é essa de viver? Que palavras são essas na tua boca? Que visão de mundo é essa? Que declarações são essas que tu professas a respeito de não saber mais o que é felicidade, de ser o inimigo da paz, de ter a vida cercada de fel? O que é isso, cara? Levanta a tua cabeça. E ele ouve a palavra de Jeremias dizendo para ele mesmo, diz: assim é mesmo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que está acontecendo comigo? E ele então, obediente à indagação da sua própria alma, ele diz para a alma dele e para ele mesmo: chega! Chega de murmúrio, chega de lamento, chega de autocomiseração, chega de frouxidão, chega de covardia, chega de tristeza, chega de angústia. Eu agora vou trazer à memória o que me pode dar a paz.
Eu vou deixar as coisas que para trás ficaram para trás, e agora eu vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias mudou, irmãos, o seu estado psicológico. Ele mudou a sua razão de ver a vida, e ele começou a trazer à memória aquilo que poderia lhe dar esperança. Que coisas são essas? Quero mostrar 3 rapidamente aos irmãos. O que nós podemos trazer à memória, que em vindo à memória muda o rumo da nossa história? O que você, servo do Senhor, pode trazer à memória, que em vindo à memória pode mudar o curso da tua própria existência? A primeira coisa que veio à memória de Jeremias, diz a sua palavra, é que Deus é misericordioso. Nesse versículo 22 e no 23 diz assim, amado: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias, o que? Leiam. Diga assim: as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ele trouxe sua memória. Aleluia. O problema de Jeremias, irmãos, era como ele estava acordando. O problema do cara começava quando ele abria o olho. O problema de Jeremias começava quando o despertador tocava, irmão. Eu tenho certeza que grande parte do problema de muitos de vocês aqui começa quando o despertador toca. E aí quando aquele inimigo teu chamado despertador toca, você abre o teu olho e se levanta. E aí como Jeremias vinha à tua boca: ai meu Deus do céu, mais um desgraçado dia, mais uma segunda-feira maldita. Já sei que esse meu dia vai ser daqueles brabos. Você já acordou assim alguma vez? Aqui não, né? Aqui ninguém nunca se acordou. Já estou vendo tudo. Se o despertador não despertar na hora, então tu perdeu o horário. E já vi, quando começa a semana assim, vai até sábado à noite uma desgraça. A cada manhã, Jeremias já acordava com a sua alma adoecida, amarga. Ele levantava de manhã cedo e a sua boca já pronunciava a palavra de desgraça, irmão. Mais um dia de sofrimento, mais um dia de castigo, mais um dia de choro. Quem me dera se eu não acordasse mais. Mais uma semana de tribulação, mais uma semana de dor. Era assim que o Jeremias estava acordando. Quando na verdade, irmãos, a forma como nós acordamos vai determinar o dia que nós vamos ter. Se você acordar dizendo: meu dia vai ser uma droga, amado, em nome de Jesus eu te digo, o teu dia vai ser uma droga. E sabe por que vai ser uma droga? Porque você evocou isso, você atraiu isso. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui que não tem na Bíblia, mas você pode crer que é verdade. Na Bíblia está escrito assim, ó: Jesus, a igreja da Ásia, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, cearei com ele e farei nele morada. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bate. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: existe um outro alguém que está à porta do teu coração batendo, querendo entrar. Sabe o nome dele? Satanás. Quando você acorda de manhã cedo, Satanás está lá dentro do teu quarto, batendo a porta do teu coração e querendo colocar palavras na tua boca. E quando você disser assim: o meu dia vai ser uma droga, ele diz: eu recebo essa palavra como uma ordem, então seja uma droga o teu dia. A Bíblia diz: porque rejeitastes a bênção e desejaste a maldição, que ela lhes sobrevenha. O Senhor diz na sua palavra mais de uma vez: eis que tenho posto diante de ti a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção e vivei. Agora, se você escolher a maldição mata o teu dia, porque existe alguém cujo ministério é matar, roubar e destruir. E o nome dele é Satanás. E ele sabe, se ele conseguir destruir a forma como você acorda,
ele destrói o teu dia todo, até a hora de deitar. E era o que acontecia com Jeremias, amados. Esse homem foi tomado por lamento, porque quando ele acordava, na sua mente já havia palavras e lembranças, memórias de derrota, até um dia que ele chegou: chega, eu agora vou acordar diferente. O despertador toca. Maldito despertador. Mas se ele toca porque ele quer te lembrar de um compromisso. E geralmente quando o compromisso do qual o despertador nos lembra, segunda-feira de manhã, geralmente se chama emprego. Então se você tem um maldito despertador tocando do lado da tua cama, é porque você está empregado. Se você está empregado, significa dizer que você tem pão sobre a mesa. E se você tem pão sobre a mesa, quando acordar, abrir o olho, diga glória a Deus, porque você é um abençoado. Aleluia. A forma como nós acordamos. Amados, aqui é um monte de pai de família que gostariam de ter um despertador do lado tocando para ele levantar de manhã cedo para o trabalho, mas eles estão desempregados. Quantas vezes, irmãos, nós acordamos assim, azedos? Amado, você está vivo, querido. Enquanto há vida, há esperança. Então se o mal tenta se alojar no teu coração, na tua alma, na tua mente, rejeita essa palavra em nome de Jesus. Eu estou passando por absinto e fel, mas a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus: Pai, a minha visão vai mudar. Eu quero trazer a esperança, aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer memória, aquilo que me dá esperança. E o que tem para nos dar esperança é a misericórdia de Deus. Amada, a misericórdia de Deus se renova sobre a tua vida a cada manhã. Você pode dormir hoje tranquilo, porque amanhã, quando o despertador tocar e você abrir os olhos, há um anjo diante de você, dizendo a eles aqui: a misericórdia para mais esse dia, em nome de Jesus, amado. Você se levanta pensando já no inimigo que você tem que encarar, quando na verdade, devia de tomar posse da bênção e dizer: Senhor, eu vou debaixo da tua bênção, porque a tua palavra diz que a minha peleja não é mais minha, é tua. É a forma como a gente acorda, amado. É a forma como eu me levanto, querido. Minha esposa dorme comigo todo dia, sabia disso? Dorme. E ela é minha testemunha todo dia que eu acordo. Às vezes sem vontade nenhuma de acordar, porque dormir é bom demais. Mas a gente tem que acordar. E a gente fala assim: ai, Jesus, tem que ir, Senhor. Já são 7 horas mesmo. Tem que ir para a IBD? Ai, meu Deus, quero dormir mais. Vou à igreja hoje não. Ai. Aí o teu dia é uma miséria. O Senhor visita o tabernáculo, visita o seu povo, e você vê o povo se alimentando a rodo, irmão, se embriagando da glória de Deus. E você sai daqui faminto, cheio de sede, vazio. O irmão do teu lado está embriagado da glória de Deus. Oh, glória a Deus. E você está seco, raquítico, com fome. E onde é que está o problema? É a forma como você saiu de casa, irmão. Irmãos, eu adquiri um hábito na minha vida. Todo dia que eu acordo dizendo glória a Deus. Eu não dou bom dia à minha esposa antes de dizer glória a Deus. Meu despertador tocou, e meu despertador é meu telefone. Eu digo glória a Deus. A minha carne diz: Senhor, eu queria dormir umas 15 horas mais, um pouquinho, só mais umas 15 horas. Mas eu tenho um compromisso. E eu acordei, eu louvo a Deus, glória a Deus. Então já acorda dando glória a Deus, irmão. Já acorda dizendo: esse dia vai ser uma bênção na minha vida. Já levanta amanhã cedo, debaixo dessa palavra que você está recebendo hoje. Amanhã você tem um problema seríssimo para resolver. Amanhã você vai ter que encarar aquele sujeito, aquela sujeita. Amanhã você vai ter que pagar aquela conta, ainda não tem dinheiro. Você já está aqui com a cabeça no amanhã, de tal forma é a gravidade do problema. Mas quando você acordar de manhã cedo, meu irmão, acorda e experimenta. Abriu o olho, tocou o despertador ou sem despertador, abre a boca e diz glória a Deus. E depois diga assim: esse dia vai ser uma bênção na minha vida. Você vai ver que até a forma de você tomar banho vai mudar na tua vida. Você vai entrar no banheiro, em vez de estar: ai,
Jesus, misericórdia. Você já vai cantar um hino, irmão. E o diabo que está lá na tua porta querendo entrar, o que aconteceu com esse cara? O que houve com ele hoje? Que é isso? Acordou dando glória? Acordou louvando? E o que muda isso? Sabe por quê, irmão? Deus habita no meio dos louvores, amado. Quando você louva, você está atraindo a presença de Deus para ti. E onde a presença de Deus está, o diabo não pode tocar, amado. Então acorda de manhã e diga: glória a Deus, eu acordei. Você está entendendo isso, amém? Jeremias foi curado trazendo essa memória. Segundo, ele trouxe à memória a fidelidade de Deus. Deus é fiel. O versículo 23, no finalzinho, depois dele falar da misericórdia: bom, renovam-se cada manhã, grande é a tua, diga assim, fidelidade. A fidelidade do Senhor é grande. E a garantia de que a sua misericórdia continuará vindo a cada manhã é a fidelidade de Deus. Eu só posso crer que a misericórdia de Deus se renova amanhã de manhã cedo pela fidelidade dele. Aquele que fez a promessa não pode mentir. Ele não é Neil, irmão. Ele é Jeová, amado, que não mente. A sua palavra é verdade. Não pode mentir. E ele disse que as misericórdias se renovariam, então elas se renovarão. Agora, o que é mais lindo nisso, o que é glorioso saber, é que a fidelidade de Deus é tão grande que independe até da minha fidelidade. A Bíblia diz: se eu for infiel, Ele permanece fiel. É por isso que eu posso crer na misericórdia. Eu não sirvo a um Deus que está com a mão em cima de mim, mas para me punir a qualquer instante. Ah, meu Deus, eu errei. A misericórdia não se renova amanhã, se renova, amado. Porque a fidelidade dele não depende de você. Isso é maravilhoso. Por mais que eu tenha estado deprimido, por mais que eu tenha estado claudicante, por mais que eu tenha me sentido fraco, por mais que eu tenha estado revoltado com Ele por causa da minha situação, por mais que eu esteja no limiar da apostasia, por mais que eu tenha pensado mesmo em abandoná-lo, porque duvidei do seu amor, há um compromisso de Deus em me guardar, amado, porque Ele é fiel. Deus não se escandaliza com os meus rompantes de fraqueza, porque Ele foi homem e sabe que homem é fraco. Eu só estou de pé por causa da fidelidade de Deus. Então, amado, por mais caótico que esteja ao meu redor, família, vida, finanças, mundo interior, eu tenho esperança. Eu posso confiar na misericórdia de Deus, pois aquele com quem eu tenho me relacionado não negocia a minha vida, amado. Esse Deus com quem eu tenho me relacionado casou comigo, Ele é fiel. E esse Deus que casou comigo fez um pacto comigo de fidelidade que vai até a morte. Não há infidelidade da minha parte que possa romper isso. Então você tem que entender, se você conhece a Deus, você sabe que Ele é fiel. E Jeremias entendeu isso. Jeremias, por que te lamentas tanto? Lembra-te das promessas que eu te fiz. Elas são reais para a tua vida ainda hoje, amado. E uma daquelas que Ele fez para você e para mim, amado, está lá em Mateus 28. Eis que estou convosco. Quantos dias, irmãos? Diga: todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram? Então Ele está contigo hoje, amado. Ele vai estar contigo amanhã e depois da manhã, e todos os dias, te guardando, te protegendo, te sustentando, porque Ele é fiel. Terceiro, terminando, Jeremias foi curado do seu mundo interior, porque Ele, em terceiro lugar, trouxe à sua memória a compaixão divina. Primeiro, Ele lembrou da misericórdia. Segundo, Ele lembrou da fidelidade. Terceiro, Ele lembrou da compaixão. E compaixão é mais do que misericórdia. Esse texto, no versículo 32, diz o seguinte: embora entristeça alguém, contudo terá o quê? Compaixão segundo a grandeza da sua
misericórdia. Você está triste? Estou, pastor. Deus está vendo, Ele vai ter compaixão de você. Ele não deixa ninguém triste para sempre. Sabe por quê, amado? Ele não deixa você triste para sempre. Porque Ele é um Deus de alegria. A sua palavra diz que a nossa força é a alegria dEle. Então Ele não tem prazer na tua tristeza. Então é preciso que vejamos a adversidade, como eu já falei aqui para vocês, não como definitiva em nossa vida. Eu não posso ver a minha adversidade como algo final. Eu não posso ver a minha tristeza como algo que se instalou na minha vida como status quo perene. Não, eu tenho que ver a tristeza e a adversidade como uma universidade, onde fazemos um curso intensivo de maturidade, porque a gente só cresce na adversidade. Ninguém cresce em baile, irmão. Ninguém cresce em pagode, ninguém cresce rindo. Ninguém cresce em momentos de celebração. A gente só cresce na dor. A gente só cresce à base de chicote, quando lágrimas brotam dos nossos olhos. Uma pessoa que é tomada por uma enfermidade, passa 3 meses no hospital, ela nunca mais será a mesma. Nunca mais. Quem perdeu um ente chegado e querido nunca mais será o mesmo, porque a dor faz crescer. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 7, de 1 a 4, que há mais proveito na casa onde há luto do que onde há festa. Há mais proveito na casa onde há um cortejo fúnebre do que onde há um culto em ações de graças pelo nascimento de alguém. E a Bíblia diz, porque lá a gente vê o fim de todos os homens. Lá, no culto fúnebre, não há rico nem pobre, nem gordo nem magro, nem preto nem branco. Há só morte. E a morte é o fim de cada um de nós. Você sabia que você vai morrer? Já te falaram isso alguma vez, não? Você vai morrer, irmão. E eu também. Pô, qual é, pastor? Está rogando praga? Não. Sabe por que eu estou te lembrando isso? Já que você vai morrer mais cedo ou mais tarde, enquanto você está vivo, viva abundantemente em nome de Jesus. E não perca um segundo da tua vida por causa dos teus murmúrios, por causa dos teus lamentos, por causa dos teus estágios de comiseração. Viva! Viva debaixo da compaixão divina. Talvez você diga, mas pastor, dói demais. Mas ele disse, não veio provação que seja maior do que você, amado. Toda provação que Deus permite você passar, diz a palavra, é menor do que você. Você pode. Jeremias até então pensava que não podia, mas ele trouxe a misericórdia de Deus à memória. Ele trouxe a compaixão de Deus à memória. Ele trouxe a fidelidade de Deus à memória. E agora ele disse, eu posso. E ele pôde. E viveu em abundância e vitória em nome de Jesus. Amado, deixa eu dizer para você aqui. Para a vida você foi chamado. Enquanto a morte não chega, a única perspectiva que sobra para você é a vida. Então viva cada instante, cada segundo, porque você está debaixo da compaixão, você está debaixo da fidelidade, você está debaixo da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, você está debaixo da graça do Senhor, amado. E Ele disse que a sua graça te basta. Muda aquilo que está tomando lugar na tua mente. Muda a tua forma de acordar, que em mudando a tua forma de acordar, a tua existência vai mudar, porque é a palavra de Deus quem o diz. E se a palavra de Deus diz, assim o é, em nome de Jesus. Amém, querido? Você recebe essa palavra como sendo de Deus? Amém? Então aplauda o Senhor por ela, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor.